Hoje é dia de a gente falar sobre fundos imobiliários de tijolo de laje corporativa, aqueles dos escritórios famosos, né, que ficou um tempo aí largado pelo mercado devido à crise sanitária, que aí todo mundo começou a achar que ninguém nunca mais iria voltar para os escritórios, porque afinal de contas estava todo mundo de home office, e quanto mais home office ficava-se, mais as pessoas gostavam. Mas a partir daí as empresas começaram a perceber que a gestão dos funcionários começou a ficar muito debilitada, né? Aquelas reuniões, o contato com as pessoas, o contato de você sair de casa, ver coisas novas, tudo isso está atrapalhando até mesmo a criatividade das pessoas que trabalham num ramo onde se necessitava esse tal atributo, né, do seu trabalho. Então, antes era um incentivo a pessoa trabalhar de home office, agora é o desincentivo. Então as empresas estão cada vez mais retornando, saindo do home office, voltando para os escritórios. Então isso faz o quê? Isso faz movimentar bastante esses fundos imobiliários de lajes corporativas, que a gente ainda tem alguns com bastante desconto e que são fundos muito bons. Eu trouxe aqui hoje 3 fundos que eu acho interessante de você estudar, ver se faz parte da sua tese de investimento e colocar na sua carteira, porque é um momento onde, com essa nova tendência do retorno aos escritórios, pode ser que quando tudo se ocupar novamente, aí os fundos vão começar a performar bastante positivo, e isso começa a dar uma valorização maior na cota, então começa a ficar mais caro. Então o momento de você fazer o seu aporte, na hora que você está na fase de acumulação, ou seja, comprar cada vez mais cotas de fundos imobiliários para receber cada vez mais dividendos, e um momento interessante é você comprar com desconto, né? Quando você vai no shopping lá comprar uma roupa, você quer comprar ela com 10% de desconto ou 10% mais caro? Obviamente, 10% de desconto. Isso acontece da mesma forma com os investimentos, porque aí você ganha no seu yield on cost, né? O seu dividendo pessoal da sua carteira fica maior, porque afinal de contas você comprou esse fundo. Então, vou trazer aqui esses 3 para a gente poder conversar e você vai ver se te interessa esses daí, né? Mas primeiro eu quero começar com essa matéria aqui, além da Faria Lima, que, né, aposta em migração da demanda por volta dos escritórios, né, pessoal? Porque após a crise sanitária o negócio ficou muito feio, houve uma queda aí dos fundos imobiliários, não só, mas de toda a renda variável, foi uma queda muito importante, mas de qualquer forma, desde o início, quem investiu nos fundos imobiliários teve uma rentabilidade ali nos últimos 10 anos de 139%. Isso dá, em média, quase 14% por mês. Então, mesmo sendo renda variável, teve uma rentabilidade bastante positiva nos últimos 10 anos, né? Por 10 anos, você fazer uma média de 14% de rentabilidade, contando com esses momentos de crise, quem aportou nesses momentos de crise, onde os fundos estão muito descontados, conseguiu uma rentabilidade muito maior ainda. Então é interessante que você comece a observar esses ciclos, desde que você tenha bons fundos, aportar quando você está com uma taxa de desconto bem interessante, vai te trazer uma margem de segurança bem legal. E o que o pessoal da Quineia pensa sobre isso, pessoal? A Quineia é uma grande gestora e aliada ao Banco Itaú, que também é um dos maiores bancos que nós temos aqui no Brasil. Eles dizem que é o seguinte: olha só, vemos que as oportunidades estão dadas para quem consegue levantar os recursos. Quando olhamos para o mercado, com taxa de vacância cada vez menor, este é o melhor momento para entrar, disse o Carlos Martins, sócio e gestor dos fundos imobiliários da Equity da Quineia, em entrevista à Bloomberg, né? Segundo ele, pessoal, também é o seguinte: com esse maior retorno dos escritórios começando a funcionar mais, as regiões mais solicitadas, mais sofisticadas, como por exemplo a Faria Lima, consegue aluguéis de até R$300 por metro quadrado. Já outras regiões mais ao sul de São Paulo, por exemplo, a gente tem ótimos imóveis, tem ótimas localizações, mas negociando a R$110, R$120. Então ele vê essa atratividade de sair um pouquinho da Faria Lima, começar a comprar outros imóveis, porque aí ele consegue ter um retorno melhor, porque vai aumentar os seus inquilinos, vai aumentar as possibilidades de locação, e comprando agora, ou seja, para ele comprar o imóvel com desconto devido a todas essas crises que tivemos, né? Então ele compra esse imóvel com desconto, consegue fazer uma boa gestão do fundo, e você aproveita a cota do fundo imobiliário que está descontado também. Então desconto em cima do desconto ali, né? Brincadeiras à parte, porque você quer acumular o máximo de cotas possível, porque cada cota a mais que você tem é um dividendo a mais que você recebe na sua renda passiva. A gente tem, por exemplo, ele está especificando aqui o KNRI, que tem um patrimônio de 4,5 bilhões de reais, né, pessoal? Um fundo muito grande. Então ele vem diminuindo a sua vacância física e vacância financeira ao longo dos anos, e ele compra esse prédio aqui, parte dele que ele já tinha também, né, do Rochevat Torre Cristal,
Então é um prédio bem interessante. Ele aproveitou esse momento de desconto que o mercado, que ninguém está olhando muito para escritórios, e foi lá, fez um novo aporte, né, pessoal? Mas eu não vou falar dele, porque eu tenho um vídeo super específico do KNRI que eu fiz aqui recente no canal, que você pode assistir. Eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição, se você quiser conhecer sobre esse fundo. Eu vou falar de outros 3 fundos imobiliários de lajes corporativas totalmente diversificados, que eu acho muito interessante de você dar uma analisada. Primeiro a gente vai falar sobre o FATN11, tá? O FATN11 ele busca investir focado na aquisição e geração de renda a partir da locação das lajes corporativas e entrega aos inquilinos no conceito plug and play, tá? Eu já vou te explicar o que é esse plug and play e conforme as demandas de contratos atípicos também, que é bem interessante, build to suit. Então vamos por partes aqui. Aquele que é o seguinte, a ideia do FATN11 é, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu preciso de um escritório para 25 funcionários, eu preciso de impressora, computador, mesas, eu preciso de uma área de recepção, uma área de café, uma copa, banheiros. Eu falo isso para o FATN11, a grosso modo, e ele me proporciona toda essa infraestrutura, claro que ele vai cobrar em cima disso, e me fornece um contrato atípico, ou seja, eu preciso cumprir, 10 anos de contrato sem falhar. Se eu quiser sair, eu tenho que pagar o restante, então dá uma segurança para o fundo. E pela linha Build to Suit, né, conforme que é construído para me servir, para casar com o modelo que é a minha empresa. Então, essa é uma modalidade interessante. O legal do FATN11 é que ele usa o middle market, né, que não são empresas tão grandes, mas são empresas relevantes. Com isso, ele consegue diversificar muito a sua carteira de clientes. Hoje ele conta com 78 lajes corporativas em 48 edifícios diferentes. Então é um fundo que ele tem até um patrimônio líquido pequeno, mas é um fundo bastante diversificado, e o modelo de negócios dele é um modelo muito interessante, que é esse plug and play, e um modelo build to suit com um contrato atípico que visa uma certa segurança na carência ali, e vigência de todo o cumprimento daquele contrato. A gente pode perceber que se você paga R$ 91,51, você está negociando esse fundo a 0,89%, a 0,89 preço sobre valor patrimonial. Isso dá 11% de desconto no valor da cota, né? Ele tem uma liquidez boa, ele vem pagando dividendos de forma crescente, olha aí, 2021 R$ 8,08, 2022 R$ 9,87, 2023 R$ 10,12, agora esse ano ele já pagou R$ 7,65. O bom dele é que ele tem um dividendo constante, sempre pagando ali, pelo menos nos últimos 12 meses, 85 centavos, então uma renda mais previsível, né? Ele conta com uma diversificação de carteira muito interessante, serviços financeiros, tecnologia, consultoria, serviços de advocacia, as holdings, comércios de energia, seguros, informática, dentre outros. Então ele possui vários clientes que ajudam a ter uma rotatividade. Segundo até a própria carta do gestor, ele comenta que esses pequenos escritórios que eles têm são bastante concorridos. Então acaba um contrato, já entra outro inquilino aí diferente para essa locação, e isso deixa o fundo bastante saudável, né? Ele também tem uma dívida saudável, ele não está muito alavancado, ele tem dívidas que são capazes de ser pagas aí com um valor bem interessante, não tem nada específico para poder falar sobre isso. E esses aqui são os prédios que eles têm, né? Alguns deles, tá? Daquelas todas lajes lá que ele possui, das 48 edifícios. Esse aqui são alguns deles, só para você ver a cara dele. E por dentro também ele tem esses escritórios mais personalizados ali, que eu acho bastante interessante, tá bom, pessoal? O que você acha do FATN11? Deixa aqui no comentário se você investe nele já, o que você acha. Eu acho interessante, né? Deixa aqui seu comentário que eu quero ouvir muito a sua opinião sobre o FATN11, tá, pessoal? Passando então para o Core 11, que é da Kinea também, do Itaú, Kinea Opportunities Renda, tá? É um imóvel que ele investe, o fundo imobiliário investe tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, então, ou seja, ele tem 4 imóveis, só 4 prédios, tá? Não na totalidade, grandes participações. Então ele tem 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. Pagando R$ 103, ele vai te dar um dividendo constante de R$ 1,25, também está negociando próximo ao seu valor patrimonial, 0,98, então uma oportunidade interessante para te entregar um yield aí de 9,66, tá? Então, bem atrativo para a laje corporativa. A gente tem as grandes lajes aí pagando 6, 7,5%, 8% de yield. Aqui com esse desconto a gente consegue um dividend yield um pouquinho maior. Então aqui a gente tem esses 4 prédios que ele tem a participação nos 2 primeiros na totalidade, e nos outros 2 ele tem grande parte dele aí. Você pode perceber que ele tem um pouquinho de vacância financeira, né? No primeiro aí 7,41, que é no Centro Empresarial Botafogo, Alameda Santos 18%, Morumbi Officer tá 8%, e o Corporate Plaza não tem vacância. Que bom para esse fundo, né? Mas
é um fundo que ele vem retornando aí também a sua taxa de ocupação, né? Ele tem mais de 50 inquilinos, o que ajuda também nessa diversificação. Os 42% vai para serviços gerais, 15% em serviço financeiro, 23% em indústrias e os outros aí mais fragmentados, né, pessoal? Também é um fundo interessante, é um fundo muito novo, tá? Um fundo que começou no início do ano, né? No finalzinho do ano passado ele fez a emissão, começou a ser negociado no início do ano e vem performando de forma ok aí, né? Claro, hoje está com um desconto no valor na cota e é interessante que você estude esse fundo, pegue a carta do gestor, leia, veja quais são as propostas. Ele está fazendo algumas mudanças na carteira, inclusive no cenário do Rio de Janeiro, pegando mais alguns inquilinos, tentando fazer uma gestão mais ativa. Então, é um fundo que aparentemente, apesar de ser pequeno, é mais saudável também, tá? Deixa aqui no comentário também sobre o Core 11, eu quero saber qual que é a sua opinião sobre esse fundo, tá? E pra gente finalizar os três aqui, tem o TEPP11, TEP11, eu gosto de chamá-lo dessa maneira. O TEP11 é o seguinte, pessoal, ele tem 5 prédios também, claro que não na totalidade também, mas ele tem 5 prédios aí interessantes, tá? Tem um contrato médio de 6 anos, ele tem uma vacância financeira baixíssima, 2,9%, e tem 29 inquilinos nesses prédios aí, espalhados pelas melhores regiões de São Paulo, que são regiões bastante valorizadas. Hoje, ele está custando R$ 89,00, está negociando também com desconto 0,91, preço sobre o valor patrimonial, para te pagar quase 12% em dividend yield, bem interessante, né? Legal dele, dividendos também vem crescendo aos pouquinhos, olha só, 2021 5,50, 5,90 2022, 7,30 2023, já pagou R$ 7,25 esse ano, então provavelmente ele vai pagar mais do que pagou o ano passado, né? Tá com uma liquidez bastante interessante, então o fundo que vem ali fora do radar, mas que é muito interessante de você analisar a tese de investimento. O legal dele é que ele visa pagar, em termos de rentabilidade, 135% do CDI, tá? E ele visa ali para 2025 aumentar um pouquinho o valor até dos pagamentos de dividendos, podendo chegar até 92 centavos ali de pagamentos, tá? Hoje o pagamento médio é em torno de 78, então é um fundo que pretende crescer também os seus dividendos. O interessante dele também é que ele é bastante focado nas empresas de varejo, depois tecnologia, agroindústria, serviços gerais, saúde, financeiro, né? Ele tem clientes como o Grupo Pão de Açúcar, Torre Sul, FL 335, Passarelli, Fujitsu, né? Contratos dele também mais alocados ali ao IPCA, a taxa da inflação, então ajuda a corrigir isso aí, né? Tem um contrato bastante longo ali, então essas receitas visam uma certa estabilidade. Em termos da vacância física e financeira, vem diminuindo bastante com relação aos últimos 2 anos, né? Ele já chegou a ter uma vacância financeira de até 16%, hoje está com 2,9%, e não tem vacância física. Olha só que interessante, todos os seus imóveis estão ocupados, tá? Em termos de alavancagem de dívidas, também é um fundo que segue ali diminuindo a sua alavancagem de acordo com o valor patrimonial, né? De acordo com o seu patrimônio líquido. Então começou lá com 13,3, hoje está com 7,8. Então ele paga aí IPCA mais 6, e ele vem com um cronograma de amortização saudável para dentro daquilo que o fundo funciona. Então aqui a gente reuniu os 3 fundos, né? A gente reuniu o TEPP11, o FATN e o Core 11. Olha só, o que interessante é que todos eles estão pagando mais de 10% em dividend yield, então isso para a laje corporativa é bastante atrativo. Quando esses fundos voltarem a negociar a 1,0 valor patrimonial, esse dividendo vai cair, né? Não o dividendo pago em si, mas o dividend yield vai cair. E é uma oportunidade, interessante você começar a pesquisar agora. Lembrando que não é sugestão de investimento, tá? Você precisa estar ciente disso. Todos negociando abaixo do valor patrimonial, o maior desconto é o FATN, com 11% de desconto, né? O Core 11 com apenas 2% e o TEPP11 com também 9% de desconto, tá? Bem interessante esses fundos aí, dá uma olhada, vê se faz parte da sua tese de investimentos, tá bom? Você vai investir neles aí, você vai gastar pouco menos de R$300, vai começar a receber dividendos todos os meses e vai pegar um preço, aproveitando essa macroeconomia de forma bastante interessante, tá? Eu espero que eu tenha aí elucidado ou te dado algumas ideias sobre investimento, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou dele, o que você vai fazer? Deixa o like pra mim, se inscreva no canal, se você não é inscrito, eu preciso muito dessa sua inscrição pra gente crescer juntos e eu trazer conteúdos cada vez melhores. Ativa o sininho, porque eu faço vídeo e você já recebe de cara aí, já fica atualizado, porque eu sempre digo que cada dia é um tema diferente, né? Ontem a gente estava falando de ação, análise de empresa, hoje é fundo imobiliário, amanhã pode ser um FIAGRO, um FIINFRA, né? Renda fixa, o que acontece no nosso mercado, tudo isso você fica inteirado aqui, para quê? Para que você seja um investidor mais esperto e capaz de tomar suas próprias decisões sem ficar dependendo das pessoas escolherem a sua própria vida e o seu destino.
Peguei pesado, né, pessoal? Mas é brincadeira, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.